Olá, sejam muito bem-vindos ao F Talks, o videocast de inovação do FI Group by EPSA. Estamos começando a segunda temporada e durante a primeira temporada do F Talks nós falamos sobre lei do bem, mover, impactos da inovação na economia e na sociedade e diversos outros temas dentro do ecossistema de inovação. Então, se você perdeu algum episódio, nos siga no YouTube e no Spotify para conferir essa segunda temporada. Na primeira temporada, recebemos convidados de peso para falar sobre esses temas e não poderia ser diferente nessa segunda temporada. Vamos iniciar com um dos temas mais em alta, não só dentro das empresas, como também no LinkedIn, para quem acompanha, que é a reforma tributária, a inovação e o novo papel da estratégia fiscal nas empresas. Para participar dessa conversa, eu tenho aqui comigo o meu colega Cássio Barreto, que é especialista tributário e jurídico na FI Group by EPSA, para nos ajudar a aprofundar esse tema da reforma tributária. Seja bem-vindo, Cássio. Obrigado pelo convite, Anne. E, além disso, vamos também contar com a participação do Marcondes, que é coordenador tributário na Mafre do Brasil, e da Juliana, que é diretora tributária na Vantiva, para colaborar com os temas práticos da reforma tributária aqui conosco. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite e se apresentem para o nosso público, por favor. Obrigada. Oi, Anne. Tudo bem, Acácio? Bom dia a todos. Bom, como você disse, eu sou a Juliana Zobaran, atuo aí há 25 anos nessa celeuma tributária, nesse mar de impostos, legislações, que se a gente empilhar aqui, né, damos aí 3 voltas ao mundo e estamos num momento único e diria dramático, né, porque temos aí a reforma tributária que já está acontecendo e uma longa jornada pelos próximos 6 anos, nos quais a gente fala que vamos ter aí bastante surpresas nesse caminho e esperamos a chegada de 2033 para ver tudo isso acontecer. Obrigada pelo Bom. convite. Bom, muito bom dia a todos. Bani, obrigado pelo convite, obrigado FI Group. Bom, como você disse, meu nome é Marcondes Freitas, eu sou coordenador da área tributária, né? Atuo na área há um pouco mais de 15 anos, né? E a gente tem um grande desafio aí pela frente, que é a reforma tributária, né? Um assunto latente, né? Não só para as pessoas, mas principalmente para todas as empresas no nosso país, né? E vai ser um prazer aqui, né, comentar sobre esse tema. Bom dia. Muito bem-vindos. E nesse episódio, nós vamos começar falando sobre a reforma tributária e como que ela pode impactar não só os incentivos à lei do bem, como a tomada de decisão estratégica dentro das companhias também. Eu acho que a reforma tributária ela rompe a barreira da própria área tributária, né? Não é mais só sobre estratégia, sobre cálculo de impostos, é sobre decisão de onde investir, de como investir, para que tipo de investimento dizer não, que talvez seja o mais estratégico dentro da reforma tributária, acompanhando todo esse processo de transição. E para iniciarmos esse tema, aí eu queria te pedir, a Cássia, a gentileza de nos fazer uma contextualização para o nosso público sobre a reforma tributária, para que a gente inicie as discussões e o debate sobre alguns pontos específicos. Vamos lá, pessoal. Bom, na verdade, a reforma tributária, ela visa tentar corrigir o que nós vivemos aqui no manicômio tributário, que até a Juliana falou que se estivermos vivos até 2033, vai ser uma grande vitória. Porque hoje, né, hoje já caminhando para um futuro muito próximo, o nosso sistema tributário, ele é um sistema tributário complexo, caótico, com normas fragmentadas, temos aí impostos sobre o consumo, que temos o ISS com uma listagem específica, que não está acompanhando as evoluções da sociedade ou não tanto evoluções. O próprio aluguel não é um fato gerador do ISS. Então, o ICMS, por sua vez, com disputas aí infinitas, que essas disputas aumentam em muito o custo do Brasil, e a reforma tributária, ela tenta trazer uma uniformidade para esse sistema que hoje é muito complexo. E como ela tenta fazer, como ela está tentando fazer isso? Ela vem mediante a uma projeção internacional, vem mediante um olhar que o Brasil está tendo para o exterior, querendo aí entrar na OCDE, inclusive, mediante a aplicação de um IVA
Só que o Brasil é diferente, né? É um IVA dual, um IVA que é CBS e o IBS. CBS vai substituir aí PIS e COFINS e IBS, ISS e ICMS. É uma reforma, na verdade, que não se trata só da mudança do imposto. Isso é bem importante que as pessoas tenham consciência. É uma reforma que trata, como a Anne bem explicou, de mudança de negócios, de posicionamento. Tanto com relação, obviamente, à apuração do imposto, a forma de apuração do imposto, como também a forma de precificação das empresas. Então, atualmente, a reforma tributária, ela traz esse movimento de modificação desses impostos, uma tentativa de deixar um sistema mais transparente, um sistema efetivamente mais competitivo, mais simples, se é que será possível, né? Deixar um sistema mais simples, mediante esse período de transição aí de 6 a 7 anos que nós já estamos vivendo. Dentre as premissas da reforma tributária, temos aí a não cumulatividade, que é a possibilidade ampla de créditos, efetivamente, a neutralidade, como já dito, tentando também desmistificar e tirar um pouco dessas brigas que hoje, por exemplo, PIS e COFINS sofrem, né? Essencialidade, relevância, etc., de uma forma que as empresas consigam efetivamente ter um crédito amplo nas suas entradas com seus fornecedores e também que possam aí ter mais certeza e mais transparência na sua carga tributária. De uma maneira geral, a reforma tributária ela tenta destrinchar e desfazer os nós do atual sistema tributário. Isso é um resumo. Tá ótimo. Muito, muito conteúdo do resumo, tá excelente. E para vocês, Marcondes e Juliana, vocês acham que a transição vai tornar sensível o investimento em inovação nas empresas? Vocês têm sentido isso? Ainda não? Acham que vai acontecer para o futuro? Eu acredito muito nisso, né? Um tema que o Acaso trouxe que eu achei bem interessante, que assim, a reforma tributária ela vai deixar de ser só uma mudança de sigla, né? Uma Uhum. mudança de imposto, mas na verdade ela vai deixar de ser algo operacional que a gente tem hoje, né? Tributário, e vai se tornar algo estratégico, né? Então acho que essa é a grande mudança, né? Em relação à reforma tributária. E não só isso, como vai ser um fator competitivo, né, para todas as empresas. Então eu acredito muito nisso e está totalmente interligado com a questão de investimento, porque para eu poder atender à reforma tributária, eu vou ter que investir em tecnologia, em mudança de processo, em pessoas, em treinamento, para que eu consiga, né, chegar lá em 2033, com saúde. Olha, pegando um pouco do gancho que o Marcondes falou aqui, que de novo, né, não é simplesmente uma troca de alíquota, aqui você vê uma mudança plena nessa equação financeira do investimento. Então, quando a gente fala principalmente, né, para quem vai investir no Brasil, para quem é diretor financeiro, para quem é CFO, que geralmente são essas pessoas que estão ali com a caneta na mão para efeito de aprovação de um orçamento, de um budget, ou seja, isso muda bastante. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu como uma normativa para investimento, seja um payback, um TIR, um ROIC, né? E eu estou falando essas palavrinhas assim, mas que elas são muito conhecidas aí da parte financeira, isso muda absolutamente. Por quê? Porque quando a gente toma uma decisão de investir, vamos pegar o exemplo que o Acaso trouxe para a gente, né? O PIS e COFINS. Muitas vezes a gente tinha limitações nesse investimento por conta de amortização, de depreciação, e aí chega a CBS e, puxa vida, eu vou poder tomar crédito de tudo? Poxa, isso é excelente não só para efeito de essencialidade e relevância, mas quando a gente pensa em inovação e investimento, porque eram frentes, pessoal, que não caminhavam muito juntas, né? O olhar financeiro, o olhar econômico e esse olhar tributário, né? Tava tudo assim, tava meio segmentado. A reforma, ela traz uma perspectiva econômica para a gente, no qual, se efetivamente eu tiver a garantia do crédito, né, numa transação anterior, eu vou poder tomar esse crédito, eu não vou repassar isso para o meu cliente como um custo, como muitas vezes acontece hoje, ou eu não tenho a transparência que o Acaso trouxe para a gente, de saber o quanto foi pago na cadeia anterior. Então imagina, muitas vezes, vou voltar para o PIS e COFINS, o cara pagava 3,65, eu podia tomar um crédito de 9,25,
poxa, a conta não fecha, né? Era estranho, era esquisito, inclusive a gente explicar isso para um potencial investidor internacional, quando quer investir aqui no Brasil. Então, eu acredito sinceramente que essas 3 agendas, que era o financeiro, a inovação e os tributos, elas vão estar agora congregando, atuando de forma conjunta para o estabelecimento desse novo modelo. E vocês acham que dentro dessa lógica já começou a acontecer ou é algo que vem para o futuro? A gente ainda está falando de uma etapa muito operacional da reforma tributária hoje dentro das empresas, na visão de vocês? Eu entendo que é algo para o futuro, né? Hoje as empresas elas estão se estruturando, elas estão entendendo, elas estão caminhando, né? Embora a gente já esteja aí com a reforma tributária a todo vapor, né? A partir de janeiro de 27 ela, né, entra em vigor literalmente. Mas eu acredito que para o futuro, né, que a gente vai visualizar isso de forma mais clara, né, mais objetiva. Eu concordo com o Marcondes, mas eu gosto de ressaltar que as ações precisam ser tomadas em 2026. Então vamos pensar num calendário agora, né? Pensa na nossa audiência. Eu nem comecei a fazer nada. Gente, saiu um estudo da Ernst Young que diz que 48% das empresas ainda não se adaptaram ou que não têm ideia do que está acontecendo. Então, isso é muito complicado sob o ponto de vista, não só das grandes empresas, das multinacionais, mas o que eu vejo numa linha do tempo é que muitas empresas que hoje estão no Simples Nacional não vão se adequar para uma venda, por exemplo, B2B, e aí elas vão ser alijadas dessa cadeia, porque eu vou querer comprar de uma empresa que vai me dar crédito. Não é dizer que o Simples Nacional não vai dar crédito, ele vai, mas dentro daquelas pequenas rubricas que hoje constam da Guia 10. Ou seja, se essa pessoa jurídica fizer uma opção do Simples Nacional, que precisa fazer até agora, dia 30 de setembro, se ela fizer essa opção para uma modalidade BS-CBS, ela vai ter que conversar com o contador, ela vai ter que criar novas práticas, e muitas não estão nem sabendo o que está acontecendo. Então, de fato, isso assusta muito o mercado. E aí, junto desse calendário, né, a gente tem agora 1º de agosto, é um marco temporal extremamente relevante, que é aquele no qual, se você não emitir a nota destacando efetivamente BS e CBS, você fica sujeito a uma multa até 1% desse valor, né? Não sabemos ainda se o governo vai remover essa tag ou não, porque eu não acho que o governo vá inibir qualquer tipo de business aqui no Brasil, porque ele vai afetar a própria arrecadação. Acho que isso é um ponto, né, importante de mencionar. E outra, tem uma série de decisões que a gente precisa tomar ainda esse ano, por exemplo, quando a gente pensa no PIS e COFINS sobre produtos monofásicos. Então, se você tem estoque de produtos monofásicos, está lá no artigo 381, que se você não fizer a apuração disso, você depois não vai conseguir tomar. Assim como se você não escriturar o PIS e COFINS ainda esse ano na tua FD Contribuições, você não vai conseguir depois compensar com a CBS. Então, eu digo assim, claro que existe uma transformação digital, até como o Marcondes trouxe para a gente, uma série de notas técnicas, a gente de fato precisa adaptar os nossos RPs, revisar os nossos sistemas legados, né? Muitas vezes uma empresa compra outra, aí não sabe bem o que tem, não. Façam a sua revisão dos últimos 5 anos, ela é relevante, ela é importante, mas mais do que isso, é uma preparação para um cenário que já começou. Gente, já começou em 2026, então assim, já temos aqui no nosso calendário entregáveis para 26. Então, 1º de janeiro de 2027 é o início da CBS, então a gente enterra definitivamente o PIS e COFINS na covinha dele e vamos começar a trabalhar com a CBS, com esse crédito amplo, como muito bem mencionado aqui pelo Acácio, mas veja, essa preparação ela começa agora. Na realidade, eu até diria que já deveria ter começado, viu, Anne? Eu acho que janeiro era o momento ideal para ter começado, né? Até porque estamos falando, aproveitando esse gancho da Juliana, estamos falando de competitividade, né, Marcondes? Sim. E é um momento agora que a empresa precisa conhecer, claro, tem a questão dos sistemas, nota fiscal, que nem a Juliana falou, agosto é um marco para os destaques estarem nas notas, mas para além disso, pegando o teu gancho do Simples Nacional, Juliana, as empresas precisam conhecer quem elas são na reforma tributária. As empresas não são as mesmas do ano passado do que são esse ano. Elas precisam conhecer quem são seus fornecedores, os insumos que efetivamente entram, o que vai efetivamente gerar crédito para ela e, principalmente, como ela vai se comportar com o preço durante a reforma. A reforma ela traz um novo modelo de precificação.
os preços eles estão por fora. E como isso vai ser aplicado? É importante que os gestores tenham essa consciência de que o preço está por fora, ele tem que conhecer qual é o preço líquido que ele pratica hoje. E qual é o preço líquido que ele pratica, e a potencial dele de créditos para que ele possa efetivamente fazer uma projeção de como serão os próximos anos dele. Algumas outras situações também precisam passar agora em 2026, por um treinamento, digamos assim, nas empresas, na minha visão. Não sei se vocês concordam comigo. As empresas entenderem pontos fundamentais da reforma. Entender a questão da tributação no destino, que se desmembra no adquirente, no destinatário, a questão efetivamente de polo de consumo, onde está meu polo de consumo, onde está meu centro de distribuição, e outras variáveis ali, como, por exemplo, entender que se eu tenho um custo hoje alto, não significa, perdão, se eu tenho um preço hoje alto, não significa que o meu custo está alto, porque eu tenho crédito. Então, em 2026, eu concordo com o Marcondes que ainda está muito ainda, as empresas ainda estão um pouco ainda na questão ainda um pouco, digamos, até teórica da reforma tributária, mas também concordo com a Juliana no sentido de que 2026 é o período ideal para que isso tudo seja revisado, para que a empresa reconheça quem ela é na reforma tributária e que ela não é mais a mesma do ano passado, né, Anny? Exato. E dentro um pouco dessa lógica, e vocês trouxeram vários temas, né? A gente vai precisar pensar, ou já deveríamos estar pensando, em mudança de sistema, em adequação de RP, em lógica de cálculo de crédito, em simulação dessa projeção futura. E quando a gente fala de tudo isso, a gente tem um gatilho muito importante para gerar uma inovação. A gente tem uma inovação aí. São inovações tecnológicas sistêmicas com incentivos para que seja fomentado, como a própria lei do bem. Vocês acham que a nova lógica de crédito e a não cumulatividade pode favorecer mais investimentos em inovação e P&D? Ou vocês não enxergam um vínculo direto dessa relação? O crédito e não cumulatividade pode ou não gerar mais investimentos estratégicos para as empresas? Lembrando que hoje o investimento em inovação dentro das empresas não necessariamente está dentro da pauta estratégica das empresas, né? A gente sabe que ainda, infelizmente, o P&D, o time de inovação, não é visto como um departamento, por vezes, essencial dentro de uma companhia. A gente sabe que tem desafios atrelados a isso. Inovar não é simples, não é fácil, é desafiador, a chance de dar errado é grande, porque é uma inovação, né? E as grandes inovações do mundo não deram certo de primeira. E é um custo hoje, né? A gente sabe, é um custo, é uma despesa. Vocês entendem que o crédito, a lógica de crédito e a não cumulatividade pode ou não fomentar mais investimentos em inovação a partir dessa lógica e da composição de preço, de custo e de valor, efetivamente, do que é vendido? Eu achei uma excelente pergunta, porque na verdade estão totalmente interligados, né? Vai ter uma mudança total em relação a isso, porque hoje eu não posso tomar crédito, né? E aí, a partir dessa mudança da não cumulatividade plena, isso vai se tornar um crédito. Então, com certeza, esse vai ser um grande divisor de água em fomento da inovação tecnológica, né? E principalmente para quem, a Juliana bem colocou, quem assina ali, né, o orçamento, quem, né, tem a caneta, vai entender, né, que hoje o investimento, ele além de ser obrigatório para eu conseguir me adaptar à reforma tributária, ele vai se tornar um divisor de águas nesse sentido. Eu costumo aqui fazer uma segregação, Anne, que é a seguinte: até para o nosso público, que é um público também voltado à questão do incentivo à inovação, entender. Então, nós estamos falando agora de uma reforma do consumo. Então, assim, nada muda em relação à política de incentivo que existe hoje no Brasil. Continuamos com a lei do bem, continuamos com todas as legislações de incentivo, que o foco dela acaba sendo muito, no final do dia, relacionado aos impostos diretos. Mas como isso afeta? Então, lei do bem continua sendo o nosso principal instrumento, mas quando
você pergunta de crédito, historicamente, todo aquele investimento que eu tinha, ali olhando, por exemplo, o manual de Frascati, né, toda a contratação dos serviços, do software especializado, dos laboratórios, tudo aquilo, parte daquilo eu não conseguia tomar crédito, e historicamente falando. Hoje não. Hoje, com a entrada da CBS, pelo menos agora a partir de 2027, e todos esses créditos tributários que não eram recuperáveis vão ser recuperáveis, e recuperáveis no momento um. Então, isso acaba sendo, né, esse aproveitamento de créditos, agora de CBS e em 2029 para frente de IBS, eu acredito que eles representam, sim, um custo econômico muito relevante para efeito de investimento. E isso, como o Marcondes colocou, imagina só, a gente tem que se adaptar. Não tem opção, né, Marcondes? Então, como é que a gente pode se adaptar e justamente se valendo de uma perspectiva de inovação? Porque o Uhum, split payment vai ser uma inovação. Então, total. por que não tratar o split como uma inovação? É obrigatório? Em um dado momento, olhando o calendário da Receita, começa lá em outubro de 2027, daqui a pouco vai ser igual o SPED, igual foi aquela coisa das ondas, né? A gente ia se adaptando aos poucos, primeiro as empresas grandes, depois, né, grandes contribuintes, depois aquelas que eram afetadas na época pelo ST, e até um movimento que hoje em dia todos estão já se utilizando dos meios eletrônicos, seja a partir de um XML de uma nota fiscal, seja a partir da entrega de uma obrigação acessória, e a gente acredita que esse movimento do split vai acontecer nessa mesma atuada, aos poucos, né? A gente sabe que inicialmente o governo definiu aí 3 transações principais para efeito de arranjo de pagamento, que é o TED, o boleto e as demais transações de débito, então cartão de crédito, essas coisas não entram a partir deste primeiro momento, mas a gente já vê uma perspectiva de inovação. Então, se a gente consegue alinhar essa inovação, que na realidade vai ser uma obrigação que o governo vai impor ao contribuinte, né, juntamente com o investimento que a gente vai ter que fazer em inovação, eu acho que é assim a fórmula perfeita. E também pelo fato de que dá para aproveitar, né, Juliana e Marcondes, dá para aproveitar a não cumulatividade da reforma dentro dessa questão dos impostos indiretos, sem e conjugá-los com a lei do bem. Para que a empresa ela aumente sua competitividade, para que a empresa efetivamente ela consiga lidar até melhor. É muito importante entender que a reforma tributária não é uma excludente, como a Juliana explicou, da lei do bem. Pelo contrário, a reforma tributária ela vai ter, as empresas terão que ter um controle muito maior do centro de custo, e isso auxilia a lei do bem. É pegar a reforma tributária, Juliana e Marcondes, e aplicá-la em conjugação e ao mesmo tempo com a lei do bem para ganhar aí uma maior eficiência. A desoneração dos bens de capital, que também conversa, dialoga muito bem com a lei do bem. Então, é utilizar a reforma tributária a favor, como um movimento que pode ajudar, claro, desde que a empresa comece desde agora a entender onde ela está, qual regime que ela pertence, para que esse caminhar de mãos dadas entre reforma e lei do bem se converta numa melhoria expressiva para a empresa. Sim. E eu acho que aí tem um ponto importante quando nós falamos de se hoje eu contrato, né, e vamos trazer a lei do bem como um exemplo mais prático. Quando eu contrato um terceiro para executar, hoje, como vocês bem colocaram, os impostos estão dentro da nota fiscal e eu tenho tudo aquilo lá dentro. A partir de agora, esse imposto eu tomo crédito desse imposto dessa contratação. Ótimo. Então, esse serviço vai me custar menos, eu vou ter o retorno desse crédito, logo eu consigo contratar mais no mundo ideal e perfeito e fazer disso um ciclo virtuoso. Quando a gente entra dentro de toda a lógica, né, de rastreabilidade, de criação de centro de custos e tudo mais, existe hoje uma pauta muito intrínseca à lei do bem. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, que é a ativação do desenvolvimento como um intangível pelo CPC 04, né? A gente sai um pouquinho do universo tributário para entrar na contabilidade, mas que são temas diretamente relacionados hoje. Vocês enxergam que
dentro desses temas contábeis, e aí exemplificando, a própria ativação do desenvolvimento dentro das empresas pelo CPC 04, que depois existe também a normativa de que esse valor que ele é ativado no ano, ele deveria ser excluído dentro do mesmo ano, então eu não onero o meu imposto de renda no final do dia, isso é importante. Entra na discussão, de fato, quando a gente fala de reforma tributária? Quando a Juliana bem colocou aqui, a gente está falando agora de uma reforma tributária do consumo, né, embora a gente esteja falando, tá tudo muito interligado, né, Uhum. mas assim, essa questão do CPC que você traz, ela é uma importante, né, inclusive para fomento, né, em relação à inovação tecnológica, mas eu acredito que são coisas distintas, né, uma coisa tá ligado à questão do imposto de renda, lei do bem, e outra coisa é a reforma tributária do consumo, né, então eu entendo que são coisas distintas. Eu costumo falar o seguinte: a gente tem que trazer, para as empresas aquilo que eu chamo de visão holística da reforma tributária. Então a reforma tributária, ela não é um projeto de finanças, ela não é um projeto da área de tax, Perfeito. ela não é um projeto isolado apenas num silo, Uhum. muito pelo contrário, você precisa envolver as demais áreas. Então essa pergunta, Anne, que você faz, ela é muito prudente no sentido de até onde devemos envolver as outras áreas, né. O meu conselho sempre é: estabeleça um comitê, faça um roadmap aonde cada área vai ter o seu entregável e fiscalize para que isso efetivamente aconteça, porque o grande trauma dessa implementação, ela está na execução. E por que que eu estou colocando esse discurso? Só para que você possa entender essa minha visão holística, tá? Quando a gente fala de CPC 04, lembra que os CPCs aqui, eles são praticamente uma reinterpretação dos IASs, né, do Uhum. IFRS, nesse caso do IAS 38. O que que ele fala? Ele fala que inovação, ela geralmente, né, gera intangíveis, ok? Perfeito. Então, o que que a gente chama aqui de intangíveis? Eu chamo de algoritmos, eu chamo de software, eu chamo de know-how tecnológico, plataforma digital, que você pensa já no split, então, opa, eu acho que tem alguma coisa aqui que pode ser casada. O fato é, sob a ótica contábil, e essa é uma ótica que a gente não pode deixar de observar, não só para efeito do CPC 04, mas para as metodologias que a gente tem hoje, de registro de imposto, por exemplo, eu vou precisar criar contas contábeis transitórias para efetivamente lançar esses créditos sem antes que eles passem pelo resultado. Por quê? Porque eu vou precisar esperar ainda uma operação assistida, né, o dashboard do governo tem uma série de pontos, então a contabilidade ela vai ser muito afetada sim, né, a tendência é que ela hoje já é uma filmografia, ou seja, ela está tentando refletir uma realidade que nós temos hoje, né, durante muitos anos, a contabilidade ela refletia algo que tinha acontecido no passado através de um lançamento contábil. Hoje não é mais assim, ela tenta se aproximar daquele dia a dia da empresa. Então, assim, quando a gente olha para o CPC e olha efetivamente para a geração desse ativo intangível, e como bem trazido pelo Marcondes, esse custo tributário que foi atribuído à formação desse ativo, né, ele tende a ser incorporado, a gente se creditar e, principalmente, isso traz, pessoal, uma eficiência desse investimento realizado no final do dia. Então, por isso é muito importante, são normas que não podem estar desatreladas. Quando eu falo que toda empresa precisa estar envolvida, precisa. Ah, mas eu preciso chamar o RH? Precisa, porque tudo aquilo que você oferece para o seu funcionário como uma mera liberalidade tem que estar no acordo coletivo. Se não tiver, você pode ter problemas, né? Aí você fala: "Poxa, então tem que envolver todo mundo?" Eu falo assim: "Chame todo mundo para conversar a respeito", porque tem alguns aspectos, né, que são tratados diretamente pelas áreas e que passa desapercebido e muitas vezes dentro de um contexto de reforma, você pode ser pego de surpresa. E existe algo aí que é interessante, né, quando normalmente a gente discute reforma tributária, a gente está falando muito sobre o que eu vendo, o que eu forneço. Aquilo que no fim das contas vai me gerar receita. E o que a gente não pode esquecer que eu acho que está muito vinculado com isso, Juliana, e a ideia do comitê, o envolvimento de todas as áreas possíveis. É muito importante, porque não é só o crédito
daquilo que eu vou vender. Não, o crédito ele tá sobre aquilo que eu contrato, aquilo que eu disponibilizo, se é de uso pessoal, se não é de uso pessoal, qual que é a finalidade, se tá no meu acordo coletivo, se não tá. E a gente tá falando desde o RH até a contratação de um terceiro, a compra de um brinde, um evento, um coffee, né? Então, são pequenos detalhes que, se não envolvidos todas as áreas, eu acho que um representante de cada área que existe dentro da empresa, perde-se muita oportunidade depois quando a gente vai falar de geração e tomada de crédito, efetivamente, né? A reforma tributária, ela pega, como a Juliana falou, ela pega todos os setores da empresa. Pensar na reforma tributária hoje como algo só do tributário, ela não sustenta. Os contadores vão ter que conjugar CPC 04, CPC 16, o setor de compras vai ter que entender efetivamente qual é o custo, essa formação de preço do meu fornecedor está correta, setor de finanças, todos juntos ali, direção, porque, na verdade, ela é, como a Juliana falou, ela é holística. Eu achei interessantíssima essa sua expressão. Ela pega todos os polos da empresa e quanto antes essa consciência for tomada, melhor para que a empresa consiga efetivamente melhorar, investir mais em inovação e ficar estável durante esse período aí de 6 a 7 anos. E vocês comentaram, acho que um dos pontos fundamentais para que a reforma dê certo, que é o split payment. Todas as empresas muito ansiosas para isso. O governo, enquanto instituição, é muito comentado dentro dos indicadores de inovação, principalmente pelo que vem sendo a inovação implementada dentro dos próprios sistemas. O GovBR é um dos grandes exemplos mundiais de inovação dentro de uma instituição governamental. E agora a gente tá falando do split payment, que até existe em alguns países, e aí a Cássia me corrija se eu estiver errado, mas não com toda a abrangência que pretendemos, ou do mecanismo que hoje é pretendido no Brasil, né? Dentro dessa inovação, e a gente está falando de uma inovação do próprio sistema organizacional e governamental, que não só está implementando um processo de transição longo, traumático, queremos que todos cheguem vivos ao final dele, mas a própria instituição precisa se valer da inovação e inovar dentro do próprio sistema de arrecadação para que esse mecanismo dê certo, né? No fim das contas. Vocês entendem que, de fato, o governo, enquanto instituição, pode ser vista como um fator de inovação global, uma referência para outros países hoje, dentro desse mecanismo? A sua pergunta ela é super interessante, porque ao mesmo tempo que é algo bastante inovador, mas a gente já tem alguns paralelos hoje, né, enquanto tributário. Por exemplo, a gente tem o IOF Banco, que é uma forma, né, de que o banco retém esse imposto hoje e repassa para o governo. A gente tem substituição tributária, por exemplo, que é algo muito parecido com a ideia do split payment, mas é fato que a forma que foi desenhado, né, que ele vai se estabelecer o split payment, ele vai ser muito mais robusto, né, muito mais automatizado, muito mais lógico. Então, sim, eu entendo que vai ser algo que, com certeza, né, a ideia, inclusive, do governo é essa, né, ser uma referência aí mundial em relação à forma de arrecadação, né, do tributo sobre o consumo. Com relação ao split, eu gosto também de fazer um paralelo, aliando esse conceito para a inovação. Então, o projeto, o split payment, ele não foi concebido pelo governo como uma estratégia de inovação. Isso é um ponto que precisa ficar claro, Uhum. tá? Mas, uma vez que eu vou ser obrigado a fazer essa adaptação tecnológica, por que não? Por que não considerá-lo, né, dentro da minha casa, como um projeto de inovação? Então, eu acho que esse balanço, né, ele tem que ser conjugado, porque aqui eu tomaria esse certo
vamos dizer assim, cuidado. Porque, como eu disse, o split ele não foi concebido inicialmente como um instrumento de incentivo à inovação, mas, porém, contudo, todavia, ele vai exigir um nível de inovação tecnológica absurdo, porque pensem o seguinte, né? Você vai ter lá aquele dashboard que vai estar dentro do gov.br, onde eu vou ter um acompanhamento real time de todos os fornecedores que estão fazendo os pagamentos e se eles estão fazendo os pagamentos de impostos. Caso eles não façam, eu, na sequência, não vou poder tomar o crédito. Então, o que que eu preciso em termos de organização da minha casa, não só para cumprir o split, mas a própria reforma e garantir que eu não vá repassar esse valor, vai, de 8,8, né, que está se estimando aí da CBS, para para quem eu vou vender e me apropriar desse crédito que é um direito meu. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que revisar todo o meu cadastro de fornecedores e fazer aquilo que eu chamo de um mapa de calor, no seguinte sentido: quais são as métricas, quais são os KPIs fiscais que você vai direcionar o teu pessoal de compras para fazer? Por exemplo, a minha primeira, na empresa que eu trabalho, foi Simples Nacional. Se puder evitar, evite, né? Por quê? Porque não vai me gerar tanto crédito quanto um optante do Simples Nacional pelo modelo IBS-CBS, ou mesmo lucro presumido ou lucro real. Então, quando eu rodei um ano fechado, eu vi quantos milhões eu perdia de crédito. Gente, esse vai ser o seu diferencial competitivo. Enquanto as pessoas ainda não, né? Quando eu digo pessoas, empresas, elas não se tocarem disso, vão estar deixando de se preparar e potencialmente perdendo aí dinheiro para a concorrência. Portanto, o que mais? Deixa eu ver como é que esse fornecedor ele está hoje no projeto Sintonia da Receita. Ele está lá num a mais, ou mesmo a gente pode ver aqui em São Paulo, você tem o Nos Conformes, lá no Pará você tem um sistema super similar chamado Pai d'Égua, ou seja, a gente vai através de compliance, conformidade, né? O que que vai garantir que ele vai fazer aquele pagamento? E o split entra aí como essa saída, ou seja, não é mais você, numa nota de 100, você ia lá, retinha 20 e pagava 80 ali para aquele fornecedor. Então, esse papel agora vai ser um papel do banco, né? Em essência, dos meios de pagamento. E quando isso mudar, gente, a gente tem que observar também que muitas empresas usam esse valor que não pertence a elas, tá? Como aderência ao seu fluxo de caixa. Então, veja, muita gente está falando aí em sequestro de capital. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que aqui o banco ele vai efetivamente se apropriar desse papel. A empresa ela não vai mais ter, vamos dizer, esse fluxo de caixa aí por 20, 30 dias, e ela vai precisar se adaptar. Portanto, as empresas precisam olhar para o seu fluxo de caixa. Porque, veja, quando chegar 1º de janeiro de 2027, vamos falar aqui do PIS e da COFINS. Você vai ter crédito da operação anterior? Lá no dashboard? Não vai. Então, será que todo mundo vai ter capacidade de pagamento? Será que a hora de bater na porta do banco para solicitar crédito não seja agora? Lá na frente vai ficar um pouco mais difícil? Então, essa é a reflexão que eu faço, né? Dessa associação do split como investimento, mas como vocês colocaram aqui, uma mudança drástica na forma operacional como a gente encara os impostos aqui no Brasil. E pensando também, fazendo uma conjugação que é pegando esse gancho da Anne, reforma tributária é muito inovadora em vários aspectos. Apuração assistida é algo completamente novo, que nós ainda não sabemos efetivamente como vai funcionar, que vai ser alimentado pelo split. Então, assim, de fato, é uma reforma tributária que as empresas elas vão ter que também verificar como que elas podem melhorar os seus sistemas internos, como é que elas podem otimizar a sua estrutura para acompanhar um split payment, para acompanhar uma apuração assistida e para entender também a própria letra fria da lei, ela traz inovações assim muito disruptivas, que as empresas, base de cálculo, né, Marcondes, do pessoal das seguradoras, base de cálculo das operações financeiras, tudo isso mexe com inovação, porque as empresas vão ter que estar prontas para fazer uma apuração adequada, prontas para enviar o crédito adequado, prontas para pagar o imposto de maneira devida, num cenário totalmente novo,
com penalidades totalmente novas e com regras subjetivas de solidariedade totalmente novas, né, Juliana? Então, a reforma tributária é uma reforma de inovação também. Não, sem dúvida nenhuma. E aí, assim, além de pegando um gancho, né, que você bem colocou, pegando além de tudo isso, a gente tem uma questão que são todas as empresas que estão no mesmo barco. Então, eu imagino que, né, a Juliana também deve receber ligações, enfim, contatos dos seus fornecedores, perguntando qual é o impacto da reforma, né, em relação aos contratos. Então, como foi bem colocado aqui, que a gente tem que revisitar várias questões, dentre elas os nossos contratos, que é muito importante também com os nossos fornecedores. Vocês acham, ou na visão de vocês, qual tem sido o maior desafio das empresas? Porque como, eu acho que a própria Juliana colocou ainda, muitas empresas, não estão tão dentro da temática e do conteúdo e de tudo que a reforma vai trazer e do que precisa ser feito hoje, né? Não é no segundo semestre, não é no último trimestre, era lá em janeiro, é agora para realmente iniciar 2027 com essa estrutura e essa organização para que não seja impactado, né, dentro do que vai ser o novo mecanismo. Vocês veem que aí existe talvez uma expectativa de muitas empresas de que a reforma vai ser postergada mesmo, não vai para frente, ou a própria complexidade da reforma, porque ela não é tão simples e tem todos esses N estudos por trás para tomar decisões, faz com que esse processo de internalização nas empresas dos conceitos, dos estudos, ou por vezes até disponibilidade hoje no mercado do próprio conhecimento ou de empresas que façam todos esses estudos. Onde que vocês enxergam que está o maior ou os maiores desafios para essa internalização dentro das empresas que não estão ou nem começaram a se preparar para a reforma? Eu acredito que o maior desafio seja, eh, na verdade, transparecer, né, o desafio, né, vamos dizer Uhum. assim. Então, como a Juliana bem colocou, acho que precisa ter um projeto onde todas as empresas coloquem uma pessoa de cada área, um projeto multidisciplinar, né, para que todo mundo coloque ali os seus pontos, tanto área de contratos, o RH, como foi colocado aqui, contabilidade, compras, a área de negócio, né, que ela vai ser bastante impactada. Então, para que todo mundo consiga ali, colaborar, né, com essa questão da reforma e a gente consiga todo mundo chegar lá em 2033 e passar na porta, chegar no final. Porque realmente é bastante desafiador a questão de mudança tecnológica, mudança de sistema, treinamento, entender, né, como realmente isso vai funcionar. Então precisa de bastante, investimento em pessoas. O maior desafio, na realidade, ele perpassa o tributário, né. Eu digo que o maior desafio da gente é na qualidade dos dados que a gente está trabalhando. O que que as empresas elas têm observado e já gerado e feito? Geralmente elas contratam um terceiro ou internamente, através do próprio código-fonte que já foi disponibilizado pela Receita, para gerar aquilo que a gente chama o as is versus o to be. Ou seja, o que que eu tenho hoje para efeito de custo em impostos e lembrando pessoal, isso não morre. O ICMS e o ISS continuam sendo críticos aí até 2032. Claro, aos poucos eles vão sendo substituídos numa razão de 10%, né, até chegar em 2032 quando, puf, vão desaparecer, assim esperamos. Então, quando a gente olha para a qualidade dos dados, imagina que você tem os seus dados corrompidos ou legados, ou ainda você não tem certeza que aquele teu hoje, né, o teu as is, ele tá ok. Então, você pega ali aquela massa de dados, gera, de acordo com os marcos temporais, o que que eu vou pagar em 27, 29, 30, 31, 32 e 33 e acha que o problema está resolvido. Gente, calculadora tributária é só a ponta do iceberg. Calculadora tributária não calcula teu fluxo de caixa, calculadora tributária não vê o quanto o teu fornecedor ele está 100%, calculadora tributária não faz treinamento de ninguém. Como você bem colocou, Marcos, todas as áreas precisam estar imbuídas de um projeto e um objetivo em comum, né? Porque se assim não for, e de novo, treinamento, como você bem colocou, é relevantíssimo. Eu não estou falando só de treinamento para a área fiscal. Eu estou falando de treinamento para quem compra, para quem vende. Você vai ter que montar PNLs diferentes nesses marcos temporais, você vai ter que adotar premissas diferentes e não vai poder esquecer do passado, porque o passado ainda continua, né? Eu acho que esse é o desafio. Na medida em que você tem hoje qualidade desses dados e você vai poder gerar com maior acuracidade, né, os teus dados futuros,
isso é efetivamente diferencial competitivo. E aí eu faço até um desafio para vocês da FI. Será que não dá para a gente pegar todo esse investimento que a gente está fazendo para a reforma, porque a gente é um investimento gigantesco, e a gente não colocar num projeto de inovação, porque é totalmente disruptivo, como a Cássio colocou, né? Sim, e aí, quando a gente olha quando foi bloco GCF, e aí informações GCD, dentro das próprias seguradoras, e aí as normativas específicas do setor de adaptação, das declarações, né, DIRB, agora. Então, toda essa adaptação de sistemas é importante, porque tem muito investimento atrelado a isso. Claro que podemos ter sistemas prontos no mercado, mas ele é um sistema de prateleira. Ele existe ali pronto daquele jeito. Quando a gente fala de integrar dados com os próprios sistemas, com o RP próprio, com a base de dados, aí é muito específico. E a gente vai entrando nessas customizações, e a gente tem inovação. A gente tem uma inovação incremental. Eu acho que isso é muito importante para as empresas entenderem que, dentro desse processo de reforma tributária, essas mudanças e essas customizações tecnológicas podem ter o seu retorno também pela lei do bem e custar menos, no fim das contas. E a lei do bem como um mecanismo de fomento e participação dentro da inovação das empresas, eu vejo que tem que estar ali como essa flag o tempo inteiro de como que eu vou recuperar e vai me custar menos, ou eu vou ter participação do governo dentro disso e vou pagar menos imposto, mas vou conseguir acelerar minha inovação, acelerar os meus investimentos, que por vezes não caminhariam tão rápido ou em determinada velocidade se não fosse incentivado efetivamente. E bom, antes de seguirmos aqui, quero convidar a nossa audiência a seguir o canal, a se inscrever no canal do YouTube da F Group by EPSA e seguir o F Talks no Spotify para não perder nenhum episódio da segunda temporada. Vamos continuar falando de pautas tão relevantes e importantes, conteúdos acessíveis e didáticos. E claro, se você perdeu algum conteúdo, algum episódio da primeira temporada, também dá para assistir. E voltando para cá, quando a gente fala de multinacionais, especificamente, além de reforma tributária, temos Pillar 2 como um dos temas aí muito em alta, né? A vida dos tributaristas não para, o conhecimento tem que estar lá na frente sempre. O que mais preocupa as empresas com a reforma tributária? Nós temos bastante desafios esse ano, né? No ano de Copa do Mundo, no ano de eleição. E Ano movimentado. Ainda temos aí o Pillar 2, né? Temos preços de transferências, nova legislação que está em vigor. Então, assim, bastante desafiador, né? No sentido de capacitar as pessoas, né? Para que consigam entender todo esse mecanismo, né? De dar suporte, não só, no nosso caso, né? A empresa que eu atuo é a empresa que tem uma sede espanhola, né? Não dá suporte para nossa matriz, como também entender como vai funcionar isso aqui no país, né? Como que realmente isso vai acontecer da forma como, né? Como está sendo vendido, ventilado essa informação. Então, é muito interessante. É um desafio, né? A empresa que eu trabalho é uma multinacional francesa, e como é que a gente explica esse Brasil para eles? Antes de reforma tributária e antes de Pillar 2, isso é importante. Exato. Bom, eu vejo algumas preocupações, né? Eu acho que a primeira delas que está muito presente aí nas multinacionais, olhando para o Pillar 2, mas a gente não pode esquecer que, além da reforma do consumo, nós estamos passando por uma reforma da renda que vem se colocando de forma muito silenciosa. Então, assim, começou lá com a tributação de subvenções, finalzinho ali de 2023, que veio junto com preços de transferência. Você veio aí com a tributação das bets, a regulamentação das plataformas digitais. Recentemente, a gente teve aí, no final do ano, a questão da tributação dos dividendos, o incremento percentual do juros sobre capital próprio. Então, assim, como você bem disse, Anne, o Marcondes confirmou aqui, a vida do tributarista não está fácil. Né? Não é somente a reforma, existe uma série, né, de outras condicionantes que a gente precisa se preocupar, mas de fato, olhando para a reforma, também uma pergunta que você fez, você vê uma possibilidade aí de adiamento? Olha, mudança
para aquilo que era antigamente, eu não vejo potencialmente como acontecer, porque você teria que ter um presidente com apoio de mais de 100%, né, perdão, de mais de 51% das duas casas do Congresso. Geralmente, quando a gente tem um processo eleitoral, acaba tendo aí um balanço entre isso. Então, você imagina, a gente mudar de novo a Constituição, voltar para aquilo que era antes, eu não acredito que aconteça. Entretanto, quando a gente fala de postergação, e aí eu não vou aliar isso a uma questão política, mas a postergação ela pode acontecer por conta da falta de testes, de enquadramento, de integração. Então, hoje você tem aquilo que eu chamo de cérebro da reforma, que é o CERPRO, mas você também tem 20 equipes trabalhando só nisso na Receita Federal, você tem o comitê gestor, ou seja, tantos players que a gente, né, tem aqui, um se comunicando, obviamente, com o outro, mas muitas vezes o adiamento ele acaba acontecendo, por quê? Porque precisa ser testado, de fato, a exaustão, justamente para garantir que a gente não venha ter um problema lá na frente, como, por exemplo, esse dashboard de operação assistida, imagina se ela entra em contingência, aí você não vai emitir nota, você não vai poder visualizar real time, né, o crédito que você tem. E outra coisa que eu acho muito importante é, de fato, o impacto financeiro. Então, é a hora de olhar novamente o teu fluxo de caixa, observar o teu capital de giro, formação de preço, começar a trabalhar quem não trabalha, trabalhe já com preço líquido. Quando eu falo preço líquido, é preço líquido mais margem. Saiba que quando, por exemplo, vier o seu fornecedor e querer simplesmente apresentar uma alteração contratual para você, você não vai sair assinando. Não, peraí, deixa eu entender o que você está passando para mim e o que você também ganhou na reforma. Porque muitas vezes, né, certos setores tiveram, vamos dizer assim, um upside e não vão pagar tanto imposto, justamente pelo que eles representam na cadeia. Vamos olhar aqui, serviços de educação, né, serviços que continuam ainda com redução. Mas veja, tudo isso que a gente tem em termos de incentivo fiscal estadual vai desaparecer com o tempo. Então, o aspecto logístico que você colocou, Acácio, vale a pena eu continuar com aquele CD lá longe, né, um lead time absurdo, um custo logístico absurdo, porque aquele benefício, ele pode e vai acabar, né, se ele estiver ligado efetivamente ao Estado. Será que não é a hora da gente trazer um novo olhar para esse modelo logístico, verificar se de fato, olha, a proximidade com o cliente, ela vai, né, efetivamente estar desatrelada sob a perspectiva de tax, porque tax muitas vezes trabalhava, né, com a logística por conta disso, para não acumular crédito, né, e obviamente essa é uma preocupação, gente, que é recuperação dos créditos, financiamento, investimento, tudo isso precisa ser revisitado aos olhos da reforma tributária. Excelente. E a Cássio, alguém chegou aqui hoje, ouviu tudo isso e falou: Meu Deus, agora eu vou começar. Vou aprender um pouco mais sobre reforma tributária ou vou começar. Por onde começar? Eu ia tomar um susto, ia falar, mas só agora? Seria a minha primeira reação. Mas a Juliana basicamente resumiu muita coisa. Basicamente, na verdade, em primeiro lugar, voltando ainda no mesmo ponto ali, entendendo onde a sua empresa está. Ela efetivamente, como ela está se comportando atualmente com os atuais tributos, como fazer um paralelo, sim, criar um diagnóstico da reforma tributária, claro, não fazendo só o as is, etc., não só isso, mas verificando dentro desse diagnóstico como é que você pode trabalhar com seus fornecedores, novas alterações contratuais, criar uma educação interna das equipes para que elas efetivamente entendam que a reforma tributária alcança a todos, entender efetivamente como você pode trabalhar a sua precificação no modelo da reforma tributária e, principalmente, trazer uma perspectiva de que a reforma tributária ela não muda só uma alíquota.
não é só uma alteração de impostos, é uma alteração do negócio, uma alteração de mentalidade, é uma alteração de pensamento que, se obviamente não for feito já agora em 2026, muitas empresas podem chegar em 2027 em defasagem. Então, basicamente, somado a tudo que a Juliana falou, que falou brilhantemente, eu colocaria a questão da cultura da empresa. A empresa precisa diariamente, todos os colaboradores precisam entrar nas suas companhias, lembrando que existe uma reforma tributária que não é só responsabilidade da Juliana, do Marcondes, do Acácio, mas sim de cada um deles, para que a empresa efetivamente consiga passar por esse período e ficar em pé. Então, diagnóstico, revisão de contratos, revisão de preço, olhar o preço líquido, não dá para esquecer disso, não é só pegar a IBS-CBS, colocar por cima, isso gera distorção, perde competitividade e sim fomentar a mente dos seus colaboradores e dos empresários também. Ótimo. E qual é a expectativa de vocês como profissionais, efetivamente, da área tributária? Não só pela transição, a gente já falou, a expectativa para a transição é chegarmos vivo ao final. Mas, de fato, com esse novo modelo tributário no Brasil, né? A Juliana colocou como explicar para a matriz francesa o que é o Brasil tributariamente. Não é fácil, é complexo. A rotina de vocês não é só pagar imposto no final do mês, né? Muito além disso. Mas quais são as expectativas que profissionalmente vocês têm para esse novo ecossistema tributário no Brasil? Legal. Bom, eu acho, as minhas expectativas são boas, né? Eu acho que vai ser uma mudança interessante, né, para o Brasil. É um momento, nesse primeiro momento, eu acredito que vai ser bem complexo para você poder entender todo esse mecanismo, né, fazer esse processo de adaptabilidade. Mas eu acredito que no futuro a gente vai ficar muito mais próximo, né, do que a gente tem hoje nos Estados Unidos, do que a gente tem hoje na Europa. E então, o meu olhar é de bastante positivo, né, em relação ao futuro. Eu acho que vai ser muito interessante para o país, né, para os tributaristas que chegaremos em 2033, e para o nosso dia a dia. Eu vejo como um projeto de transformação empresarial. Ou seja, como a Cássia colocou, como o Marcondes falou, não estamos falando de uma troca de alíquota. Temos que revisitar aquilo que a gente chama de tax framework da empresa, justamente para poder explicar isso não só para as nossas matrizes, mas para um próprio investidor internacional, caso ele queira investir aqui no Brasil. Então, é aquilo, deixou de ser um projeto tributário, é um projeto da empresa como um todo. O diferencial competitivo vai ser justamente o fato das empresas se anteciparem a essas discussões, entenderem exatamente cada um dos pontos da cadeia e, principalmente, transparência. Porque hoje eu compro aqui esse copo e eu não sei quanto tem de imposto embutido aqui. Por quê? Porque a cadeia, ela não é transparente. Pode haver aqui algum tipo de regime especial, pode haver aqui algum crédito de imposto que não foi plenamente tomado, uma vez que a gente vai ter essa amplitude da tomada dos créditos. Então, o que a gente imagina para o futuro é que esse copo, assim como qualquer outro objeto que seja vendável, ele tenha um QR Code. E nesse QR Code você vai ter o traceability, né, de toda a cadeia, desde um momento de importação ou desde um momento de manufatura inicial por um importador industrial, passando aí por um atacadista, varejista, até chegar no consumidor final. Então a gente vai ter essa claridade que hoje não temos. Hoje, infelizmente, a gente não sabe o quanto de imposto tem em cada um dos produtos. A gente trabalha com uma estimativa, né? E ela não é uma estimativa, vamos dizer assim, muitas vezes para certos produtos e certos segmentos confiável. Então, eu acho que transparência é algo que a gente vai conseguir traduzir melhor, né, principalmente para o investidor. Por quê? Aquela coisa de imposto sobre imposto, a gente não vai ter mais, né? Os 18% de CMS viram 21,95%. Por quê? Quando você já conversava com um investidor internacional, um potencial investidor, e falava que imposto incidia sobre imposto, ele falava assim, poxa, mas isso só acontece no Brasil? Eu falei, bem-vindo, isso é o custo Brasil, bem-vindo ao Brasil, quer fazer negócio aqui, quer se aproveitar dos nossos juros e do mercado consumidor,
enorme que nós temos aqui, é assim que a banda toca hoje. Mas a gente tem uma proximidade, como bem trouxe o Marcondes, o quê? De um cenário internacional mais próximo dos Estados Unidos, mais próximo da União Europeia, onde fique muito mais fácil a gente explicar esse cálculo tributário, que hoje é tão difícil. Não é só o imposto sobre imposto, a gente tem ST, a gente tem monofasia, tem tanta coisa para explicar que é diferente na composição, muitas vezes, do custo de um produto, que fica muito complicado. Então, é a gente buscar aí transparência. E não só, a gente falou muito do viés da empresa, né? Mas aqui a gente tem da sociedade, da própria população. Porque é um copo, a gente não sabe quanto que esse copo custa e o que eu estou pagando de imposto. Então, vai para além até da própria instituição empresarial para a própria população, né? Saber o quanto custa aquilo que de fato ela está comprando e onde que incidiu ou não algum imposto. Então, rompe essa barreira. E tem também um pilar que eu falo que é um pilar de justiça social. Pelo seguinte, imagina que a pessoa que trabalha na minha casa, me ajudando, ela não ganha o mesmo salário que eu ganho. Então, ela vai ter a possibilidade, claro, dentro de um enquadramento específico, né, de CAD único, de receber um cashback. Então, vamos imaginar o mesmo copo aqui que ela está comprando, ela vai receber um cashback, obviamente desde que atendidas aquelas premissas, né, já dispostas pelo governo, mas ela vai receber outros tipos de cashback através de energia elétrica, concessão também do gás liquefeito, e aí de fato a gente permite, né, uma justiça social para essas pessoas também, porque não é justo, né, gente, a pessoa que ganha menos e a pessoa que ganha mais pagar o mesmo valor por um produto. Então, esse pilar é um pilar muito importante que está lá dentro das regras também de ESG que nós vemos implementadas aqui para a reforma tributária. Excelente. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, muito triste chegarmos ao fim, mas chegamos ao fim de mais um episódio do F-Talks, o videocast de inovação do FI Group. Eu queria convidá-los e agradecer pela presença, pela discussão riquíssima que vocês trouxeram aqui também, e convidá-los a deixar uma mensagem, a se despedir também da nossa audiência. Bom, legal. Primeiro agradecer, né, mais uma vez aí pela oportunidade, né, pela discussão super rica, né? A gente sempre tem vários insights, né, quando a gente fomenta essa comunicação, essa discussão sobre o tema. Agradecer pela oportunidade, pelo dia, e a todos que estão com a gente até aqui nos ouvindo. Obrigado, bom dia a todos. Bom, pessoal, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, discutindo assim com pessoas tão relevantes, com mentes tão bacanas. Obrigada pela oportunidade, e se eu puder dar, enfim, a minha mensagem final, o meu hashtag fica a dica, né? Porque a gente tem que falar com toda a audiência, todo o público. Exatamente. Né? O meu hashtag fica a dica se vocês não se movimentaram, lembre-se, movimentem-se imediatamente, porque de fato a gente está tratando muitas vezes de diferencial competitivo, e como muito bem o Acácio colocou, não é só para as grandes empresas, gente. Você que é do Simples Nacional, você precisa conversar com o seu contador. O seu contador precisa entender o que está acontecendo para te passar quais serão as melhores práticas naquelas expectativas que você tem, né? Lembra dos prazos, a gente tem prazos muito curtos aí para decisão do empresariado em geral, justamente atinentes aí à reforma tributária. Então, esse é o meu hashtag fica a dica, né? Tente explorar, a gente tem, obviamente, hoje em dia o acesso à internet, então você tem uma série de canais que tratam do tema e os próprios canais da Receita Federal. Não sei se vocês sabem, mas a Receita Federal acabou de lançar, acho que já está no segundo, se eu não me engano, um podcast falando sobre a reforma tributária. E para os contadores, existe também uma associação do CFC com a Receita Federal, no qual você entra ali com o teu CRC e você pode assistir a essas aulas que são gratuitas. Então, veja, fonte de informação vocês têm, né? Cabe aí a cada uma das pessoas correr atrás da informação. E obrigada novamente. Obrigado, Anne, pelo convite. Obrigado, Juliana. Obrigado, Marcondes, pela troca. Bom,
Eu sou um entusiasta da reforma tributária, sempre comento isso dentro do F Group. Eu acredito na reforma tributária, sei que será um desafio, não é como um mar de rosas, não é um sonho, porém eu acredito que nós podemos, com muito estudo, com muita dedicação, com muita atualização, o meu hashtag que eu deixaria é estudem, se atualizem, percam algumas noites de sono, sim, vai valer a pena quando você chegar lá em 2033 e você conseguir enxergar que o seu trabalho, que a empresa que você está ali capitaneando, ela sobreviveu à reforma tributária. Então, é complexa, mas nós vamos dar conta. Muito obrigada, é um prazer e foi um prazer conversar com vocês hoje. Então, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do F Talks. Se inscreva no nosso canal no YouTube para mais episódios. Siga o F Talks no Spotify para mais debates desse nível, que não foi pouco, foi muito alto, com pessoas de peso tecnicamente e na prática sobre esses conteúdos também. Eu sou a Anne, diretora de negócios no FI Group by EPSA, e foi um prazer conduzir essa mesa com vocês. Obrigada, gente. Obrigada.